Olá, pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos a mais um webcast do InterSystems Brasil, com o tema Integração Inteligente de Sistemas. Hoje a gente vai ter o Yuri Marques, que é nosso consultor em tecnologias InterSystems, apresentando o Bruno, do Grupo Mi, e o Ali, da Consigás, para a gente falar um pouquinho desse tema. Bruno, Ali e Yuri, sejam bem-vindos. Bom webcast para vocês. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem me chamar aqui, tá bom? Obrigada. Obrigado. É muito bom estar com vocês aqui hoje, falando de um case fantástico, um dos principais cases da InterSystems e do Grupo Mira aí no Brasil, muito por causa da Consigás, que tem sido uma empresa com muita visão de inovação, com forte crescimento. Então, acho que vocês hoje vão gostar muito do nosso papo. É um bate-papo com o Bruno Moraes, que é o gerente de fábrica do Grupo Mi, que tem uma solução baseada em InterSystems, cuidando de toda a parte de integração de sistemas lá dentro da Consigás, ajudando na transformação digital, né? O Bruno, ele é o gerente da fábrica do Grupo Mi, atua há mais de 20 anos aí com sistemas de ERP, com integrações, né? E está ajudando bastante junto com a equipe dele lá, apoiando bastante o Ali Rajab, que é o gerente de TI da Consigás, que está liderando toda essa iniciativa técnica de transformação digital que está acontecendo na Consigás, que é um dos fatores-chave para esse crescimento que eles estão alcançando, para toda essa inovação que eles estão trazendo para o mercado. Né, o Ali Rajab, ele tem uma carreira sólida aí em TI, com formação na área de gestão de sistemas, MBA, e nos últimos 8 anos está liderando a gerência de TI lá da Consigás, trazendo excelentes resultados. Eu sou consultor da InterSystems, especialista em várias tecnologias da InterSystems, apoio em diversos projetos. E me chamou muita atenção a forma como a solução InterSystems está sendo utilizada pela Consigás e também em parceria com o Grupo Mi para promover integração e transformação digital, automação de fluxos, integração das informações e uma série de outras coisas que a gente vai debater aqui. Então, trouxemos esse case para vocês, esperamos que vocês gostem bastante. Então, eu queria que o Bruno e o Ali falassem algo rapidamente, antes da gente prosseguir. Bruno. Posso? Tudo bem. Não, acho que é importante esse evento para a gente conversar, discutir um pouquinho sobre essas integrações, que é um assunto que está bem atual, né? Então, e demonstrar esse case aí que a gente tem de sucesso com a Consigás. Então, é mais assim um bate-papo, a gente trocar as ideias, lições aprendidas. Acho que vai ser bem positivo. Bom dia, Ali. Bom dia, Yuri. Bom dia, Bruno. Bom dia aos participantes. Agradeço aqui a oportunidade de estar mostrando um pouco aí da trajetória da Consigás no que diz respeito à inovação. Espero poder contribuir aí com esse bate-papo saudável aí, que vem agregar bastante valor para todos aí. Perfeito. Então vamos lá. Bom, o case Consigás, ele usa fortemente uma plataforma da InterSystems chamada Iris. E o Iris é um produto, é uma plataforma de dados voltado a não apenas reter dado, armazenar dado de uma forma consistente e rápida, mas também fazer toda a jornada de dados dentro das empresas, começando pela integração. Então, é um produto que ele tem um módulo de integração muito forte, fazendo toda a parte de barramento de dados, com diversos tipos de conectores com ERP, conecta com FTP, com arquivos, bancos de dados, web services, API. Então, dá essa visão de conexão, integração, orquestração desses dados que são captados e que têm destinos certos, inclusive com regras de negócio,
Então, temos um barramento de dados que cuida disso. Dentro do Aires, como ele é uma plataforma de dados, além do barramento, ele vem com toda uma questão também de armazenamento corporativo de dados multipropósito. Então, dentro do mesmo repositório, você pode ter banco de dados, pode ter BI, toda a parte de analítico, você pode ter inteligência artificial e você também pode ter dados no SQL, ou seja, dados que não estão no formato no SQL. Então, imagine um repositório que ele pode ser operacional, Big Data e analítico ao mesmo tempo, né? É um produto realmente inovador. E temos também como uma outra grande questão do sistema toda essa parte de inteligência artificial, de analytics, de fazer inteligência cognitiva, predições, classificações, permitir ao usuário arrastar e soltar e criar seus relatórios, seus dashboards a partir dos dados. Ou seja, eu capto, processo, analiso e forneço insights, né? É isso que a plataforma Aires faz, a plataforma de integração, de retenção de dados em grandes volumes, no formato de Big Data e de banco de dados, e também de análise. Então, é interessante esse overview para vocês saberem que o Aires, né, por ser essa plataforma, tem ajudado bastante nessa iniciativa de digitalização da Consigás. Então, estou dando essa introdução para vocês, para a gente começar falando aqui dos nossos assuntos, né? Bom, e aí, o Aires, ele tem sido muito utilizado lá dentro da Consigás para tratar toda a questão da integração corporativa, né? E aí eu queria ouvir um pouquinho do Bruno, como é que isso está funcionando tecnicamente, como é que ele vê tudo isso, né? Porque são diversos protocolos, várias formas de se comunicar, uma gestão de dados gigantesca de diversas fontes. Como é que o Grupo MIR, junto com a Consigás, arquitetou uma solução para conseguir tratar toda essa complexidade? Fala aí um pouquinho para a gente, Bruno, sobre isso. Tá. A gente acabou definindo colocar o barramento na nuvem, né? Então, ele fica ali centralizando e orquestrando todas essas integrações. Então, a gente faz comunicações com sites, com aplicativos, com diversos sistemas empresariais, né? Então, força de vendas, BI, e etc., né? E também tem uma conexão, vamos dizer assim, uma conexão direta ali com o ERP, né? Então, o Aires ele acaba fazendo papel em alguns momentos de armazenamento de dados, ele comunica com REST API, com SOAP, tem horas que ele faz comunicação FTP, então, assim, ele é bem flexível, né? E consegue atender todas essas demandas de mercado aí, principalmente essas mais comuns de web services agora, né? Principalmente no modelo REST, é o que a gente tem feito mais ultimamente, né? Bom, quando você pega o histórico do Grupo Consigás, né, você vê que é um grupo que foi fundado lá em 1973, né, e comercializando e distribuindo GLP em cilindros, em tanques, ou seja, é um desafio enorme transportar toda essa carga, distribuir, cuidar da logística, cuidar de todas as vendas, são diversas integrações, né? A gente está falando de muita coisa. E aí eu queria ouvir do Ali como é que isso se dá, né? Quais são esses sistemas, essas integrações que o Aires tem ajudado a fazer? Que contexto de negócio é esse? Quais são as complexidades? Bom, Yuri, primeiro falar um pouquinho, endossar um pouquinho do que você falou do Grupo Consigás, tá? O grupo, a estrutura do Grupo Consigás foi fundada em 1973, tá? Hoje ela atua na comercialização de GLP através de cilindros e tanques estacionários, tá? Nós temos 9 bases operacionais, vendemos cerca de 1,7 milhões de cilindros por mês em 7 estados. Tá, o nosso faturamento aproximado está cerca de 1,6 bilhões, tá? Além da Consigás, o Grupo Consigás ele controla a Companhia Nacional de Cilindros, que é onde são fabricados os nossos tanques e cilindros, tá? A Gasbol
e a Propangás também, tá? E aí, como vocês ouviram aí, nós temos diversas empresas do grupo que trabalham em prol de um resultado e todas elas precisam estar integradas, né? Nós usamos como nosso principal ERP o TOTUS, tá? E aí a InterSystem teve um papel determinante no último ano porque ela ajudou a gente a integrar diversas soluções, tais como Salesforce, Softmóvel, Smart Leader, e entre outros sistemas aí. Essa integração se deu num prazo razoável, na tua opinião? Você vê como melhorar em relação a isso? Bom, num primeiro momento era uma novidade para todo mundo a ferramenta, então nós tivemos alguns contratempos aí, mas agora com a ferramenta já consolidada aqui dentro, o tempo de desenvolvimento diminuiu bastante, tá? Ela hoje é capaz de viabilizar projetos, tá? No decorrer aí eu vou estar falando um pouquinho mais sobre alguns pontos específicos, mas hoje a gente fala que ela é uma ferramenta bem estável e bem rápida de se elaborar, montar uma integração entre sistemas. E, Ali, Bruno, vocês podiam comentar um pouco, primeiro o Bruno, desses cenários de integração, e eu queria também depois ouvir o Ali sobre isso, né? Esses cenários, qual foi a jornada encontrada, né? Comentar um pouquinho sobre essa jornada. Ali, você quer começar ou quer que eu falo primeiro? Eu começo, Bruno. Sem problema. Beleza. Ótimo. O nosso cenário de integração antes era muito dependente, né? Era uma espécie, eu brinco com todo mundo, que eu falo que era um time de futebol. Aquele time que tem que atuar compacto, mas quando um falhava, o time todo desmoronava. Enfim, então nós tínhamos sempre a nossa dificuldade maior antes de trabalhar com data platform, com barramento, é que sempre nós precisávamos ter um intermediário ali para concentrar os dados, para algum outro sistema vir, buscar, levar. Isso tem diversos impactos, além das falhas que podem ocorrer, né? Quanto mais variáveis, mais possibilidades de falhas. Tinha um problema muito grave que era a questão de performance, né? Hoje a gente está muito mais estável, com um cenário muito mais estável e assim, aqui nem você tem anterior, as dores diminuíram bastante, tá? Porque nós nos adaptamos à ferramenta, hoje ela é uma ferramenta consolidada dentro do grupo, tá? Hoje não se fala mais em integração sem se ouvir o nome do Aires ou da InterSystem, enfim, ela nos possibilitou aí diversas melhorias no nosso ambiente, né? Porque nós passamos a ter uma gestão da integração, coisa que nós não tínhamos antes, tá? Sempre que ocorria um problema, era uma maratona aqui interna para a gente identificar onde estava o problema e corrigir. Hoje não, hoje nós temos uma gestão, nós temos um log de execução, nós minimizamos o retrabalho, nós aumentamos, nós passamos a atuar na estratégia da empresa, né? Perfeito. Acho que, só complementando, né, a gente tinha uma dependência de um agendador de tarefas do RP, então, e ele trabalhava de certa forma em fila, então quando tinha algum problema, os outros processamentos que deveriam acontecer posteriormente ficavam travados também. Então, assim, dependia muito da equipe, somente da TI, né, ficar olhando arquivos, entender qual era o problema, ver que horas que parou, mandar reprocessar. Então, assim, tinha bastante trabalho manual ali de olhar, analisar, reprocessar. Então, assim, o Aires veio ajudar também nessa questão de tirar essa dependência humana aí do processo, né? Ele faz a gestão para você, começo, meio e fim. Te dá muito mais visibilidade do que está acontecendo. Certo. E quando a gente pensa num cenário posterior, então os ganhos foram diversos, né? Então, imagino eu que nessa questão do desempenho realmente, né, na gestão,
E a gente está falando assim, um forte crescimento que a Consigás teve nesses últimos anos, né? Então, isso deve ter sido decisivo, né? Para que a TI conseguisse suportar esses objetivos de negócio, né, Ali? Com certeza, né, Yuri? Posso claramente aqui especificar um exemplo onde um determinado segmento do Grupo Consigás, um segmento de clientes que nós atendemos, que inclusive alguns dos participantes provavelmente fazem parte dele, ou até mesmo o Bruno, o Yuri, enfim, nós tínhamos um grande desafio, porque antes do Aires nós emitíamos cerca de 3.000 notas fiscais diárias, tá, para esse tipo de consumidor pessoa física. E aí nós tínhamos um desafio onde a empresa pretendia dobrar esse número, né? E devido a esses pontos de integração que nós tínhamos antes do Aires, isso seria totalmente inviável. Por quê? Porque não daria tempo de processamento, geração de nota fiscal, enfim, eu preciso terminar o movimento de hoje para iniciar o de amanhã. E da maneira com que estava estruturada a integração, era quase que impossível. E aí, pós a implantação do Aires, nós nós ajudamos a empresa não só a dobrar esse número, como hoje a gente emite cerca de 7.500 notas por dia, tá? Outro ponto que o Aires viabilizou, nós enviamos por mês cerca de 1.200.000 e-mails, tá? Para cliente. Nós temos uma particularidade aqui, que a empresa opta por não só mandar o XML para o cliente, mas ele manda também o XML, a nota fiscal e o boleto. E a gente não conseguia, a gente tinha um delay aí de 5, 6, 7 dias para o cliente receber a nota fiscal. Hoje a gente consegue mandar tudo no máximo D-1. Se emitir sua nota hoje, você recebe no mesmo dia ou no máximo amanhã. Isso foi um viabilizador também com o Aires, ajudou a gente bastante aí. Então você vê que ela está diretamente ligada ao crescimento da empresa como um todo aí. Ela ajuda a gente realmente a crescer e até extrapolar as metas estabelecidas. Perfeito. Bom, então, assim, você me falou um pouquinho das dificuldades que existiam antes, das dores para o negócio. Eu queria ouvir um pouquinho do Bruno também, as dores técnicas disso, né? Como é que se deu esse processo de transformação, os problemas técnicos que vocês passaram para apoiar a Consigás nesses cenários de integração? Uhum. Como meio que o ponto focal sempre era o ERP, né, o ponto final ali, onde a gente acaba tendo os resultados mais consolidados no ERP, né, e o ERP ele tem uma linguagem de programação que está vinculada ao sistema, né, então, e é uma linguagem que tinha algumas limitações, algumas dificuldades para comunicar com toda essa variedade de web services, de REST, de autenticação, consultar, né, assim, então a gente acabava ficando um pouco limitado em possibilidades de integração, né, e agora, como o Aires está fazendo esse papel de barramento, então, e ele tem isso mais nativo, né, então, vamos dizer que a gente está conseguindo integrar com todas as ferramentas sem grandes dificuldades, né, sem perder muito tempo, está dando sucesso e com um tempo bem interessante aí para os projetos, né. Mas você vê, por exemplo, né, que tem muita gente que diz, eu consigo integrar sem barramento, basta eu fazer um programinha em Java, em .NET, em Python, agora que está na moda, PHP, e integra um sistema com o outro, para que um barramento, né? Qual a tua visão sobre esse tipo de questão que muita gente coloca hoje? Então, assim, como acaba acontecendo também, em alguns casos até na Consigás, né, às vezes tem mais de um sistema que tem que ir para o mesmo destino, né, então aí você tem que ficar construindo a mesma coisa em todos os sistemas, né, e isso não faz muito sentido, né, além do que aí volta naquele problema do começo, né, que é a rastreabilidade. Aí se der um problema em alguma ponta, tem que olhar sistema por sistema para entender em qual foi realmente o problema, né? Diferente quando você tem algum centralizador ali,
né? E aí você acaba se concentrando em olhar o barramento, e como ele já tem trace nativo, ele tem reprocessamento nativo, ele tem envio de alerta por e-mail, então essa gestão, né, é bem facilitada, além de reutilização de muitos códigos ou de alguns trabalhos, né? Então acho que são esses benefícios que, na minha visão. Pessoal? Ok, estava falando no mudo. Estava falando no mudo. Eu falei, será que só eu que não estou ouvindo? A governança de dados, por exemplo, que isso trouxe para vocês, a governança das integrações de centralizador, é fundamental, né? Esse negócio de programinha em Java, em PHP, feito aqui e acolá, isso vai se tornando um problema, porque você passa a ter daqui a pouco centenas desses programinhas rodando e você não sabe mais quem está fazendo o quê, né? Vira o que o pessoal chamava no passado de programação espaguete, que você não sabe mais nem a ponta nem o destino de nada. Mas eu queria evoluir um pouquinho a nossa conversa para falar assim, como é que foi essa jornada para essa solução do Aires, né? Já que a gente viu que teve todas essas dores, todos esses percalços, tudo isso que evoluiu, como é que foi essa jornada? Ela foi difícil? Ela aconteceu de uma forma paulatina e mais tranquila? Queria ouvir do Ali como é que foi a jornada para chegar nessa nova solução. Bom, Yuri, na verdade, reforçando o que eu havia dito antes, né? Nós buscávamos alguma solução que pudesse inserir a Consigás, que pudesse ajudar a Consigás no atingimento de metas que a gente tanto buscava. Que é aquele negócio, você chega a um determinado limite e você para e pensa, o que eu preciso fazer para que eu dobre o meu limite? O nosso limite naquele momento era o tempo de processamento do ERP, por incrível que pareça. Que nem o Bruno falou, é uma ferramenta que nós desenvolvíamos ali tudo na mesma linguagem, então se eu tivesse 10 integrações com o mesmo destino, eu teria que fazer 10 desenvolvimentos diferentes. O tempo de processamento e execução de programas era muito demorado devido a esses intermediários, conecta num banco SQL, conecta num MySQL, traz a informação, manda informação, chegou metade, não chegou, enfim. Então, nós precisávamos buscar alguma ferramenta que nos fizesse, naquele momento, ultrapassar o nosso limite, né? Foi aí que a gente saiu em busca de um barramento, né? A Mira ajudou a gente nessa busca, aí, apresentando o Aires para nós. E aí nós começamos a estabelecer alguns desafios, conforme eu citei anteriormente, de 3.000 notas fiscais por dia para 7.000 notas fiscais por dia, de, sei lá, 500, 600 mil e-mails que nós enviávamos num delay de 7 dias, 1.200.000 e-mails com delay de 1 dia no máximo, né? Nós precisávamos ter mais visibilidade desse tipo de integração. Onde é que a gente está pecando, onde é que a gente está falhando, qual é o dado que eu estou trafegando, a gente não tinha nada disso. Né? Mais ou menos que uma integração no escuro nós fazíamos. Por quê? Porque senão o tempo de desenvolvimento se tornava muito extenso. E a gente sabe que hoje o bem mais precioso é o tempo, então a gente não tinha todo esse tempo disponível. Então tudo isso, esse conjunto de necessidades, vamos chamar assim, acabou nos direcionando para essa nova solução. Né? Uma solução, uma porta de entrada que não tem porta de saída tão cedo. A ideia é que nós, cada dia que passa, cada projeto que passa, a gente esteja mais inserido dentro dessa ferramenta. Perfeito. E aí ainda está vindo novos desafios, né, que a gente vai falar mais adiante, mas você vê, está chegando ao mercado uma nova forma de pagar, né, o Pix, que deve trazer grandes desafios a esse desempenho. A gente está falando de pagamentos, recebimentos em tempo real, né? Em menos de 10 segundos, o pessoal fala até 10 segundos. E aí ainda também tem todo mundo do IoT, né? Dos sensores recebendo informações em tempo real. É uma salada só, né? Queria que você falasse bem rapidamente disso, porque acho que a gente vai falar um pouquinho mais à frente.
Você hoje confia no Aires para fazer esse cenário que eu estou te falando, do Pix? Com certeza. Quem me conhece sabe, né? Se eu não confiasse, eu não me atreveria nem a dar um depoimento. Né? O Bruno está dando risada, quem me conhece nesse aspecto, né? Que nem eu citei anteriormente, Yuri, hoje a gente não pensa em integração sem falar de Aires. Não existe, na verdade é uma parte que a gente não se preocupa mais. A gente não tem mais essa preocupação de, como é que eu vou fazer tal integração? Não, a gente se preocupa o que eu preciso fazer nas pontas. Né? Esse túnel de comunicação para nós já está estabelecido, não tem mais volta, é que nem eu citei também anteriormente, o Bruno citou, você constrói um determinado serviço e esse mesmo serviço ele vai te atender a maioria das integrações que você precisa. Então você vai ter um trabalho grande no começo, né? Se você fizer um trabalho bem feito, a tendência é que no futuro esse tempo de desenvolvimento, essa integração esteja pronta por padrão. Então sim, nós contamos muito com o Pix, principalmente se alguém quiser fazer um teste mandando um Pix para mim, né, para eu ver funcionando também. Já é válido também. Show de bola. Eu na minha carreira como arquiteto corporativo, vi diversas integrações acontecendo. Eu participei, por exemplo, da integração de sistemas do judiciário, mais de 90 tribunais se integrando para mandar processos digitais. Trabalhei também na integração da biometria do TSE há 4 anos atrás. E realmente o reuso do que já existia, de componentes de integração já existentes, foi um grande diferencial para alcançar desempenho, porque já são coisas testadas, e para reduzir tempo de entrega na ponta. Você tem toda a razão, Ali. E aí eu queria saber do Bruno, como é que foi o planejamento dessa arquitetura, né? Como é que se deu tudo isso para chegar nesse ponto que a gente tem hoje? Até a gente acabou adiantando um pouco o assunto lá no começo, né, quando a gente falou da questão de ter o Aires em nuvem, né, fazendo a centralização das integrações, né, com essa conexão no RP. E aí, com o Aires, com toda essa capacidade de comunicação com o web service, né, então ele fica centralizando as integrações com o aplicativo, tem essa integração com o site e outros sistemas corporativos aí, né? Então, é o que a gente fala aqui, né? Que a gente acaba recomendando, né? Deixa cada sistema fazer o que ele faz de melhor, né? Assim, hoje a gente sabe que não existe um sistema que ele vai atender todas as áreas da empresa, né? Então, assim, vai precisar de um força de vendas, vai precisar de um sistema para produção, vai precisar de um sistema de BI. Então, assim, não tem como um sistema só fazer cada uma das suas especialidades, né? Então, assim, às vezes até o pessoal comenta, vou trocar de sistema porque ele não faz tal coisa, mas não, a gente tem a cultura de acreditar que cada sistema tem a sua especialidade. E aí o Aires facilita essa comunicação de todas as pontas, para cada um atender o que é o seu core, né, e fazer a integração para levar as informações para todas as pontas, né? Então, isso é o que a gente acaba focando bem nos nossos processos aqui de projeto, para deixar tudo integrando corretamente, né? Certo. Queria que o Ali comentasse um pouquinho também sobre esse planejamento da arquitetura, se foi o momento certo, o barramento chegou no momento certo. Yuri, na verdade, o momento certo, nós chegamos à conclusão, nós tínhamos esse certo, vamos dizer, bloqueio, né? Para que eu vou precisar de um barramento? Mas depois de implantado, a gente chega à conclusão que o melhor momento para se implantar um barramento é a partir do momento que você tem uma única integração, seja ela qual for, seja ela do tamanho que for, tá? Porque depois de implantada a ferramenta, você cria uma visão diferente. Você passa a ter uma necessidade maior de integração, porque todo mundo começa a querer integrar tudo, né? Só que, de outro lado, não sobrecarrega muito a área de TI. Por quê? Porque parte dos serviços estão prontos.
né? Você tem que fazer um ou outro complemento para atingir um ou outro determinado ponto. E assim, o que mais nos incentivou é que nós, como cliente, não precisamos fazer nenhuma adaptação na nossa arquitetura. Eu continuei com o meu storage, o mesmo que eu tinha, com o meu pool de servidores que eu tinha. Por quê? Porque é uma ferramenta que já tem um back-end pronto, hospedado em nuvem. Eu não tive essa preocupação. Então, que máquina que eu vou mensurar para isso? Que tipo de storage eu preciso ter? Que tipo de disco? Quanto de memória? Um servidor físico? Um servidor virtual? Nada disso. Então, na verdade, eu contratei um serviço mais do que um barramento, né? E isso, no meu ponto de vista, é muito importante, porque, que nem o Bruno citou hoje. Hoje nós temos 3 grandes projetos que utilizam praticamente os mesmos back-ends, né? Que é o site que nós estamos disponibilizando e melhorando para o portal de serviços do cliente, o ContaSim, que é um segmento nosso que eu citei anteriormente, que talvez alguém que seja morador de condomínio atendido pela Consigás faz parte dele, que é um sistema individualizado de medição, onde a gente vai todo mês, faz a medição do cliente para emitir uma fatura de quanto ele consumiu de gás, e o Salesforce que nós estamos implantando recentemente. Então, se você vê, são 3 grandes projetos. Quem trabalha com Salesforce sabe o tamanho do Salesforce, e nós estamos praticamente tranquilos, rindo à toa, como dizem por aí. Por quê? Porque grande parte dos serviços do nosso lado já está pronto. A gente depende mais do lado deles fazer a integração do que propriamente dito da Consigás ou da Mir, enfim. Então, a hora certa é a hora que surge uma integração. Vai lá, implanta, pensa a longo prazo que você se livra de um problema mais para frente. Perfeito. Ainda com o Bruno, é interessante porque foi citada aqui a tecnologia de cloud, né? E a cloud realmente, como tendência de mercado, tem ajudado muitas empresas porque retira essa complexidade, como o Ali falou, né? De ter que definir toda uma infraestrutura interna. Ainda tem um crescimento do negócio, né? A nuvem costuma crescer junto com o negócio de uma forma escalável. Você acha, Bruno, que esse é o caminho do mercado, você ter as integrações como serviço? Isso é uma tendência para as empresas? Você considera uma boa prática? Como é que fica a segurança disso, a privacidade dos dados? Eu considero que é uma boa prática, sim, né? É uma alternativa que acaba viabilizando, até como o Ali falou, em termos de estrutura, de custos, né? Então, você não precisa fazer um investimento inicial muito grande em parte de máquinas, né? Então, acho que isso viabiliza projetos e, como ele está como serviço, você consegue ir acoplando, vamos dizer assim, né? Novos sistemas nas integrações, né? Então, a gente sabe que o Iris ele tem alguns tratamentos de dados, de criptografia, a hospedagem também atende vários certificados de segurança, né? Então, eu acho que não é a única alternativa, mas eu acho que viabiliza muitos projetos nesse cenário, né? Então, a gente acabou optando, a gente tem outros cases que fizeram outra opção, né, de ter o Iris instalado on-premise, mas hoje a nossa maioria dos clientes utiliza em nuvem mesmo como um serviço, como o Ali comentou, como eles usam lá. Porque você vê, né, uma tendência a ter um problema de cibersegurança hoje, independente de estar na nuvem ou não, de gente tentando atacar, roubar os dados dos clientes e fazer com que os serviços caiam, né? Hoje a arquitetura que vocês idealizaram está pronto para isso, para combater problemas de cibersegurança e manter a disponibilidade, ou seja, mesmo sob ataque? Sim. A gente tem uma estrutura, tem uma gestão, tem configurações diversas de segurança, né, na hospedagem, justamente para ter redundância. Então, tem muitas alternativas aí para deixar essa arquitetura bem
bem completa e bem segura para não ter nenhum tipo de problema ou imprevisto, porque a gente sabe, como a gente vem conversando aí, a dependência desse barramento em todo o processo dos nossos clientes, né? Então, realmente a gente tem olhado bastante para esse ponto também. E Ali, teve que mudar alguma coisa na composição da tua equipe, na forma de trabalhar da sua equipe? Como é que foi isso? Não, a composição não. Assim como a minha arquitetura, a minha composição de equipe, eu não precisei mudar. Composição, número de participantes. Hoje nós crescemos, mas crescemos devido ao crescimento da empresa, né? E não devido à ferramenta que nós estamos implantando, seja ela A, B ou C, nesse caso o Wireless, né? O que, na verdade, mudou para nós foi que a TI passou a ser inserida num contexto na estratégia da empresa. E não mais o famoso bombeiro, né? Tá pegando fogo, vem apagar. Agora não. Né? Esse ganho de velocidade que nós tivemos na parte de projetos, desenvolvimento, etc., nos possibilitou, eu como gestor, o Denis como supervisor da área de desenvolvimento, nos possibilitou ter mais tempo de estar inserido no contexto de estratégia da empresa, na TI como uma área de negócio e não mais apenas uma prestadora de serviço. E nós que estamos numa empresa que o foco não é tecnologia, a Consigás não vende tecnologia, ela vende gás, então ficou muito mais evidente, muito mais fácil de comprovar a nossa capacidade em ajudar a empresa para atingir as metas. Então, uma coisa acaba levando para outra, né? Nós acabamos implantando uma ferramenta que ajudou também na estratégia e também ajudou em deixar mais tempo disponível para a gestão fazer o que ela efetivamente deve fazer, que é ajudar também a empresa em atingir metas e até dobrar, se for o caso, né? Atingir uma meta, vamos dobrar, né? Então, eu não precisei mudar isso, não. Nós mudamos, a atuação da equipe mudou, o número continua o mesmo. E qual foi a importância do Grupo MIR nessa parceria da tua área de TI com a consultoria deles para chegar nessas metas? Então, primeiro apresentando para a gente soluções que nos possibilitam. O Bruno sabe, o Jefferson, o Damir sabe, enfim, que nós tínhamos uma certa resistência quanto ao barramento. E eu falava para eles, mas tudo isso que você está me falando, eu já tenho, eu já faço, né? Com banco SQL ali no meio, com banco MySQL na outra ponta, com banco XPTO. Então, eles tiveram muito trabalho em me comprovar a efetividade da ferramenta, porque eu falo para eles, eu não vou comprar sem saber o que eu estou comprando. E aí nós chegamos num acordo onde nós aceitamos fazer uma espécie de POC, vamos pegar um projeto pequeno, colocar dentro do Wireless e a gente vai mostrar a eficácia para você. E aí, então, o papel deles foi super atuante porque eles conseguiram viabilizar alguns projetos que para nós, em determinado momento, eram inviáveis, porque, que nem eu falei para vocês, quando você trabalha com uma integração um banco principal, com um banco intermediário, um banco na ponta precisando receber, é literalmente um Deus nos acuda, tá? Hoje a gente tem essa visão, porque eles conseguiram demonstrar para a gente e principalmente a insistência deles em não desistir da Consigás. Falar, olha, vocês estão perdendo, vem ver, participa desse fórum, participa desse evento. Me convidaram para diversos eventos e eu olhava e falava, gente, tudo que vocês estão falando eu achava que eu já tinha, né? Na verdade, eu já tinha, mas de uma maneira muito ineficiente, muito não performática, muito passível de erros e, principalmente, não rastreada, né? Então, eles insistiram com a gente e acabaram que ajudando a gente a implantar essa ferramenta e hoje a gente não consegue mais sair. Então, a gente está super satisfeito aí com ambos os times, tanto da MIR quanto da InterSystem, né? E falava aí o recado para o Bruno, continuem assim, não desistam nunca dos parceiros. Inclusive para os novos projetos, Bruno? E aí, quais os desafios de novos projetos? A gente tem conversado aí de novos projetos, né? E eu acho que assim, uma das coisas que
a gente acabou utilizando também a experiência que a gente tinha de outras integrações em outros clientes, né? Então, assim, tem algumas... vai criando um know-how, né, que se acaba reutilizando algumas soluções, né? Reutilizando até métodos que já estão no barramento, né? Então, assim, isso vai fortalecendo, né? O Aires vai fortalecendo a parceria e aí a gente vai contribuindo, né? Então, a Consigás às vezes tem integrações de, por exemplo, portal de compras que a gente já fez em outros clientes também. Então, assim, a gente procura contribuir também nesse aspecto, né? Da experiência anterior que a gente teve em outros projetos, né? Com o Aires, né? E esses outros projetos de outros clientes também trazem o benefício das lições aprendidas lá para os projetos da Consigás, imagino eu. Sim, isso mesmo. Fantástico. Isso que é interessante na integração por serviço, né? Porque os vários clientes vão compartilhando esse conhecimento, essa tecnologia que é desenvolvida, compartilhando tudo isso. Muito interessante. Bom, eu queria falar, assim, a gente falou muito tecnicamente, mas a curto prazo e olhando a longo prazo, quais foram os resultados alcançados, as melhorias que isso trouxe para o negócio, como é que o negócio está evoluindo? Queria que vocês discorressem um pouco sobre isso. Resultado e futuro. Ali. Bom, o resultado que nem a gente já citou aqui diversas vezes, né? A gente tem, além da velocidade, da performance, da facilidade, principalmente nós temos a gestão, né? Então você está me falando que se eu colocar um barramento não ocorre uma falha na integração? Não é isso que nós estamos falando. A falha ela vai ocorrer. Porém, o próprio barramento te possibilita fazer um trace dessa falha. E, na verdade, o próprio barramento ele refaz essa integração. Então, na verdade, você vai ver que teve uma falha em 90% dos casos, porém a integração aconteceu tempos depois. E aí você pode fazer um rastreamento mais tranquilo, né? Não tem um incêndio se alastrando, e pensar em como melhorar esse ponto específico, né? E aí, assim, a visibilidade, o futuro é continuar projetando com o Aires para que nós tenhamos, hoje a Consigás, ela tem uma grande massa de dados, né? E que nem eu citei aqui 2, 3 vezes, eu vou citar de novo. Sem a velocidade na integração, seria totalmente inviável continuar um crescimento no ritmo que a Consigás cresce, tá? Nós estamos num crescimento aí de 12 a 15% por ano, né? Então a gente precisa aumentar a nossa velocidade. Se o crescimento é de 15%, a nossa velocidade tem que aumentar em 30%, 40%, para nós suportarmos essa carga do que está vindo aí no decorrer dos próximos anos, né? Então, no curto prazo, ela nos ajudou a sanar um gargalo que nós tínhamos, né? A médio prazo, ela ajudou a gente a dobrar a meta que nós tínhamos. E para o futuro, a gente deixa em aberto, participando sempre a Intersystem, a MIR, em todos os projetos que nós temos, para que a gente sempre se mantenha nessa onda aí de crescimento contínuo e até ajudar o crescimento a crescer. Não sei nem se existe esse termo, né? E, assim, vocês veem uma maior utilização de dispositivos móveis? A gente sabe que hoje está tudo em cima disso, né? As pessoas viram uma extensão do corpo, o celular. E a Consigás prevê o uso de aplicação móvel? E como é que a integração vai poder ajudar nisso? Na verdade, assim, a aplicação móvel para a Consigás é uma realidade. Vou falar para você, eu estou aqui há 14 anos. Ela já é uma realidade. Ela foi evoluindo com o passar do tempo. Nós somos da época de que se usava-se coletor de dados. Quem é um pouquinho mais antigo aí sabe, né? E aí foi evoluindo para um coletor mais inteligente, depois para um smartphone.
Então, para você entender, meus caminhões emitem nota fiscal na rua desde o nascimento da empresa. Isso é um dispositivo móvel. É num smartphone desde 2009. Nós passamos a utilizar smartphones para emissão de nota com aplicações embarcadas nele. Desde o reconhecimento do cliente, o endereço dele, o diário de bordo de chegada e saída do cliente, a emissão da nota, o retorno dessa informação. Então, nós sempre fizemos uso. O que nós estamos fazendo agora é evoluir. Que nem você falou, Yuri, tudo hoje tem que ser no celular. Então, o que nós estamos fazendo é adaptando tudo o que nós ainda não temos, né, de aplicações, e que nós enxergamos alguma necessidade, alguma viabilidade, porque não é só você implantar, existe um paradigma que tem que ser quebrado, né? Existe um corpo diretivo que talvez entenda que nem toda a solução tem que estar disponibilizada num smartphone para o funcionário acessar a qualquer momento. Então, tem esse paradigma quebrado, nós estamos, de 2 em 2 meses, pelo menos, lançando alguma melhoria num aplicativo, ou até mesmo um novo aplicativo. Nós estamos contratando as ferramentas novas que nós contratamos, a gente já olha para esse lado, eu posso ter ela no smartphone? Te falo aqui rapidamente, a plataforma de EAD que nós temos, a intranet que nós estamos implantando, a ferramenta de compras que o Bruno citou, o próprio Salesforce. Então, assim, a gente está se preocupando muito com isso. E aí, tem um dispositivo móvel na ponta, com um dispositivo fixo, que é o nosso servidor aqui, tem que ter esse túnel de comunicação entre eles. Hoje, na era da tecnologia, na era da internet, é inaceitável que um vendedor na ponta, ou um motorista nosso, ou até mesmo um gestor não tenha informação atualizada em tempo real. Então não tem jeito, a integração é uma realidade e quem não se adaptar vai perder mercado, vai perder tempo, vai perder força de venda. Então a gente já está lidando com isso faz muito tempo já. Nós já iniciamos a nossa transformação digital sem querer, né? Que é o que eu falo para todo mundo. A transformação digital ela existe desde que nasceu a tecnologia. Só que deram um nome bonitinho para ela, Indústria 4.0, aí depois muda para 5.0, e aí vai 6, 7, 8, até chegar, sei lá em que número, né? Mas a Consigás está sempre antenada e sempre evoluindo aí, talvez a passos, em alguns casos, um pouco mais lento do que poderia ser, mas a gente conta com isso sim. Inclusive também na parte de analytics. Pode, à vontade, Bruno. Não, só ia complementar, né, como o Ali falou, então assim, a gente tem alguns pontos aí, né, que facilitam, né, tanto essa parte do trace, então a gente teve casos recentes aí que a gente, pelo trace, conseguiu identificar que estava havendo um excesso de chamadas num espaço muito curto de tempo sobre uma mesma integração, e isso estava batendo no RP toda hora, então a gente conseguiu sugerir melhorias, falou, acho que está acontecendo alguma coisa errada aí, porque está havendo muitas consultas da mesma informação num espaço muito curto. Recentemente teve também caso de uma integração que a gente deixou funcionando para a parte de aplicativo e de site, e aí, quando chama por um, quando chama pelo outro não funciona. A gente também, pelo trace, identificou o que estava sendo enviado incorretamente lá, era um formato de data, então, assim, isso vai facilitando nessas respostas, né? Então, como o Ari já tem nativo toda essa integração com o REST, com o SOAP e o Trace, aí acho que todo mundo sai ganhando, né? Então, assim, de melhorias, de resultados, assim, eu queria só destacar isso também, né? Só complementando, Bruno, pegando esse exemplo que você citou, né? Nós fizemos um desenvolvimento, enfim, de um tipo de consulta que nós queríamos que fosse desse jeito. E aí o Bruno, fazendo o trace dele, o monitoramento, falou para mim, tem uma determinada consulta aqui que está batendo com diferença de 1 segundo e é a mesma consulta. E aí eu falava para ele, Bruno, são testes que a gente está fazendo, são desenvolvimentos que a gente está fazendo. Até que um dia ele mandou para mim, falou, aconteceu 4 vezes praticamente no mesmo tempo. Aí nós fomos investigar, nós descobrimos que é uma consulta que nós achávamos que estávamos beneficiando o cliente, mas na verdade estava sendo prejudicial. Vou até abrir para vocês, é uma consulta de CEP que a gente faz,
E aí o que nós na aplicação fizemos foi, depois do 5º dígito do CEP, faz a busca. Quando o cliente digitar o 6º, busca de novo. O 7º, busca de novo. O 8º, busca de novo. Isso acabou gerando uma lentidão pro cliente. Por quê? Porque quando chegava no 8º dígito, a consulta demorava 20 minutos. Ele se perdia. Então, assim, como ferramenta acabou ajudando a gente até a melhorar o nosso nível de desenvolvimento também, ter uma visão um pouco diferenciada. Perfeito. Tem questionamentos aqui dos participantes, mas antes eu queria fazer um questionamento. A gente está vendo muito fervendo no mercado e a área de negócio querendo muito isso, a questão de você fazer a antecipação, saber para onde o mercado vai, as predições, fazer consultas analíticas extremamente complexas para conseguir saber aonde está o mercado, aonde está o cliente, aonde eu posso vender mais. Como é que você vê isso, Ali? Tem projeto para isso em Analytics, em inteligência artificial, que vai fazer com que a área de negócio saiba aonde ir para poder vender mais? Com certeza, né, Yuri? Juntando tudo que nós falamos até agora, só de ter implantado um Data Platform, nós já podemos inserir a TI num contexto estratégico da empresa, né? Então, só de ter um Data Platform implantado e utilizado, eu já pude fazer uma análise do dado, ter ali alguns relatórios de como o dado está sendo trafegado, e até indicadores gerenciais mesmo, tipo, tem um determinado cliente que a gente está emitindo aqui notas fiscais de R$3, R$4, será que vale a pena? Será que não vai fazer esse tipo de análise? E aí fica aqui até um pouco de ansiedade, porque nós já iniciamos aí nós já começamos a ver a parte de Analytics que o Data Platform tem, né, que o Iris, nesse caso, tem. E a ideia é que ele nos ajude na predição justamente para antecipar essas questões que a gente já tem uma área de inteligência que faz isso, né? Que faz essa análise, mas a gente precisa ser mais rápido, mais assertivo e mais dinâmico. E aí a gente conta com o Data Platform para ajudar a gente nesse tipo de predição, não só de venda, tá? A gente cita muito, e aí é um grande erro das empresas, a gente só fala de venda. Mas se eu vender e não entregar, eu não vendo mais. Então, a ideia é que o Data Platform nos ajude na predição também de como atender melhor o meu cliente. Por exemplo, a ideia é que nós consigamos mapear que o Yuri, na última semana de novembro, ele consome 100 quilos a menos de gás. Poxa, então eu não preciso atender ele hoje, eu posso atender ele na próxima semana que ele não corre o risco de ficar sem gás. A ideia é inserir esse contexto, aí a gente conta com Analytics, inteligência artificial, cognição, tudo que a ferramenta nos possibilita. E se precisar de algum complementar, eu acho que não vai precisar, mas buscar no mercado, enfim. A gente está ansioso para começar testes e implantar isso. A gente começou bem devagarzinho, tá? Mas a ideia é que agora, em 2021, nós tenhamos um boom aí nessa parte de estratégia. Vocês falaram um pouquinho de indústria 4.0 e aí surgiu uma pergunta sobre isso, se tem algo em andamento em relação à indústria 4.0. Aí fiquem à vontade aí para responder. Sim, aí quero falar primeiro ali da Consigás, que a gente tem casos na Consigás e tem casos também não Consigás. Se quiser falar primeiro. Na Consigás pegando o gancho tudo que a gente falou. Ter tudo integrado, tudo online, trabalhar com inteligência artificial, com predição, com a cognição. A gente já está testando, inclusive, talvez algum de vocês tenha usado o nosso WhatsApp. Eu vou contar um segredinho para vocês, mas não espalhem. O nosso WhatsApp, na verdade, é um robô cognitivo. Ele trabalha com vocês, ele confia nesse robô e ele vai resolver o problema de vocês. Se você precisar ligar na nossa central, pegar ali um tempo de fila, não entender o que o cara está falando na outra ponta. Hoje o WhatsApp é a ferramenta do momento. Então a ideia é que esse robô ele te atenda e se ele não conseguir, ele te transfere para um analista sozinho, você cliente não sente.
tá? Então, tudo isso aí, nós estamos testando algumas soluções de medição à distância, temos algumas já implantadas. Então, assim, tudo isso aí a gente está pretendendo consolidar e aumentar em 2021. Perfeito. Então, e a gente também tem feito alguns projetos de integração aí mais voltado para a indústria também, né? Então, coletando dados de sensores, colocando isso num KPI de monitoramento da fábrica, inclusive com visão de OEE, então fazendo reporte automático de produção no ERP, né? Então, tirando aquela dependência do operador ter que anotar o quanto que foi, levar para algum lugar, para alguém fazer a digitação disso. Então, essa automação aí eu acho que é bem positiva e também nesse outro cenário também. Então, tem várias... A gente está com um projeto em andamento justamente nesse modelo. Perfeito. Tem duas perguntas aqui bem parecidas. Nosso também, não esquece. Desculpa, Yuri. O Bruno ficou na indústria aí. Por enquanto, não sou eu a indústria, mas vai ser eu logo. Nós já estamos desenhando também a parte de sensorização da nossa plataforma, né? A telemetria dos tanques de estoque, por incrível que pareça, parece ser soluções simples. Fala, pô, isso é simples, não tem pronto. Tá? E principalmente nós estamos desenhando uma solução aí que vai fazer até a contagem de inventário sozinho, com câmera, sensores, etc. Tudo isso integrado ao meu ERP, né? Sim. Perfeito. Bruno, vocês têm cases de integração com Proteus, TOTOS, Salesforce? É uma pergunta que veio aqui. E uma outra pergunta complementar a isso, como é que é feita a integração, por exemplo, do Progress com TOTOS, caso vocês tenham esse tipo de integração, por exemplo? Tem algum adaptador do ARIS para isso? Falando da integração com o Progress, né? Então a gente realmente desenvolveu um adaptador, né? Então é mais uma solução MIR, né? Que faz justamente essa conexão do barramento com o RP, né? Dessa linguagem, né? Então tem sim a possibilidade de fazer, né? A gente desenvolveu isso. E integração com o Salesforce, o que a gente tem não é do Proteus, é do DataSul. Né? Integração com o Proteus, a gente tem integração com o CRM, né? Passando pelo barramento e fazendo integração no Proteus. Aí é cliente, pedido de venda, enfim. Então, e ele poderia integrar com qualquer ERP, né? Desde que o ERP tivesse... um web services, alguma forma de se comunicar, o ARIS com certeza tem essa capacidade também. É que o Progress ele tinha uma limitação, e aí a gente partiu para uma solução nossa de desenvolver esse adaptador, e esse adaptador sim fala com o Progress aí tranquilamente. E integra com SAP também? Vocês têm... Então, o que a gente tem de SAP é que o SAP disponibilizou integração web service, né? Então, aí pra gente é tranquilo, né? Não precisou desse passo a mais da construção do adaptador como aconteceu no DataSul, né? Então, e o Proteus ele até tem algumas facilidades também de integração com web service também. Então, ficou mais tranquilo no cenário Proteus e SAP do que no DataSul, por causa da linguagem Progress. Pela InterSystems, a gente tem vários cases de integração com Salesforce, TOTOS, Proteus e vários outros sistemas, alguns de mercado, outros proprietários, com SAP. O próprio ARIS já vem com adaptador para integrar com SAP. Realmente é uma plataforma de integração bem completa, com muitos cases, muitos deles junto com a MIR, né? Então, realmente a gente tem se especializado bastante em integração, e a integração é super necessária para tudo, né, pessoal? Eu queria que o Ali agora colocasse as considerações finais dele, e em seguida o Bruno. Tá bom.
Tá, beleza. Bom, primeiro agradecer a presença de todos. Obrigado, Yuri, pela oportunidade, Bruno, pelo convite. Tá? Espero ter esclarecido aí a maioria das dúvidas. Tá? Depois, quem quiser fazer contato conosco, fique à vontade. Tá? Meu recado final vai para os gestores que estão aqui nos ouvindo, gestores de TI, que estavam citando que ele integra com tal ferramenta, com tal ferramenta, com tal ferramenta. Eu me arrisco a dizer que acho que ele integra com todas as ferramentas. Não teve nenhuma ainda que eu quis usar, que eu não consegui integrar. Inclusive, a última foi o Power BI. Apesar dele ter um Analytics, nós montamos um Data Warehouse dentro do Aires. Tem esse detalhe para o pessoal até se tendo um pouquinho do caso. E algumas áreas internas da empresa têm seus próprios indicadores, seus dashboards, eles montam isso no Power BI, enfim, enquanto nós não implantamos o Analytics da própria InterSystem, né? Então, ele integra com todos. E aí, o meu recado é para que os gestores que ainda não trabalham com Data Platform, corre que você está perdendo tempo, tá? Você tá perdendo forças desnecessárias, você está tendo um esforço maximizado, o velho sentimento de você estar correndo atrás do rabo. Tá? Então, corre, veja logo um Data Platform. Recomendo a InterSystem, não só porque estou aqui nesse evento, né, mas atende muito bem todos os aspectos, tá? É muito esclarecedor quando você precisa da ajuda deles, porque Data Platform você vai achar um monte aí no mercado, vai ter um monte, vai ter até uns gratuitos lá que eu não recomendo, nós testamos no passado, né? Então, corre, coloque suas integrações dentro de um platform, passe a ser estratégico, né? Deixa a integração para quem conhece de integração, né? Não tenta fazer a integração, tenha mais visão, mais gestão, mais controle, tudo isso que o Aires, / InterSystem, te possibilita. Então, corre que vocês estão perdendo tempo e quem perder tempo vai ficar para trás. Tá? Acho que esse era o meu recado. Bruno, carimba. Tá bom. Eu queria agradecer em nome do Grupo Mira aí, ao Ali, né, pela participação, pela disponibilidade de participar com a gente, e agradecer a InterSystem aí por toda a parceria dos projetos e também desse evento. Muito obrigado. Também um grande abraço para todos os participantes. Eu também queria agradecer vocês dois. O case é realmente maravilhoso, ou seja, os vários cases que estão em andamento. Infelizmente, o tempo é curto, Yuri. Tem assunto para o dia inteiro. Vamos fazer uma segunda rodada. Eu acho que vale super a pena. E aí queria chamar a Bruna agora para que ela discorra aí sobre um próximo evento que a gente vai ter, né? E deixe aí um fechamento legal para nosso bate-papo aqui. Perfeito, Yuri, obrigada. Obrigada, Ali, obrigada, Bruno. Foi realmente muito rico esse conteúdo de vocês. Eu agradeço imensamente pela presença de vocês, agradeço a todos os participantes também. Queria deixar um recado que a gente vai disponibilizar a versão on demand desse webcast, tá? Provavelmente ainda essa semana, provavelmente amanhã, no canal do YouTube da InterSystems Brasil e também no LinkedIn da InterSystems, tá? Para vocês ficarem de olho também nas nossas postagens nas redes sociais, onde a gente vai colocar para vocês os próximos eventos que a gente tem. Para as próximas semanas a gente já vai divulgar, tá? Então fiquem de olho em nossas redes sociais. Agradeço mais uma vez a todos vocês. Espero que todos tenham um ótimo dia e que a gente possa realmente fazer novas rodadas dessas conversas com vocês. Obrigada, pessoal. Tenham todos um ótimo dia. Valeu, obrigado, gente. Tchau, obrigado. Obrigado. Tchau.